questão do alfabeto indígena, como converte sons em letras, sinais, gráficos, mas também o que seria esse português com essa cosmovisão que muda algumas palavras, dá algum exemplo de algo que é falado com essa Então, língua originária e que a primeira pergunta foi que você falou? da Desculpa. questão do alfabeto indígena, né? Na Ah, verdade, tá. pô, o alfabeto é uma coisa ocidental, né? Que teve que ser É, adaptado, né? exatamente. Isso que eu ia falar. Tanto é que você estuda alfabetização e letramento, né? Uhum. Que você tem os sons, há um alfabeto fonético, né? Então você aprende aquele código é o A, aquele código é o C, né? Então você vai pelos sons, mas é algo criado, foi criado para que houvesse uma escrita, né? Então colocaram isso também para os povos indígenas, né? Essa mesma coisa, esses mesmos sons que foi criado, colocaram para os povos indígenas. Mas nós temos nossa própria categoria, nossas próprias categorias, como nós falamos, e nessa década nós estamos discutindo muitas dessas categorias, né? Mas lógico que é um diálogo com o que já existe, ninguém está. Porque nós sempre existimos, sempre tivemos nossas categorias, mas nós nunca fomos ouvidos, né? A gente já chega com alguém dando aula para gente, ensinando algo para gente, né? Estava pelado, colocaram a roupa, ensinaram a usar roupa. A gente estava com a roupa, ensinaram a usar sabão, a, pente. A história ocidental do contato conosco é sempre achando que tem que ensinar algo para nós, né? Ensinando, ensinando, ensinando. Então, nós nunca fomos ouvidos, né? Nós, como nós pensamos, por que a gente ficava sem roupa, né? E por que a gente não precisava estar usando sabão. Nós temos nossa própria forma, né? De fazer as nossas sepsias, né? Então, isso é uma outra forma de ver o mundo, diferente do que é posto, né? Que é o contrário. Em relação ao Braslinde, nós vamos ter, por exemplo, o, a pesquisadora da USP, se eu não me engano, a Mariana, da USP, que está fazendo o pós-doc dela, ela está estudando o português baré como língua ancestral, como língua indígena, né? E de vários exemplos que ela está utilizando o DISC. Então, mas DISC é uma expressão que é usada em todo o Brasil. Só que, na pesquisa dela, ela identifica que esse DISC é colocado em posição na sintaxe que não é a ordem da língua portuguesa. Então, a língua portuguesa ela tem uma ordem, sujeito, verbo, objeto, né? A sintaxe da língua portuguesa. E esse DISC ele vai aparecer em outra ordem, que lá você vai utilizar assim, apaixonado DISC. Só um exemplo. Aí, diz que o meu pai contou a história. Então, esse diz que ele vai sendo usado de várias formas. Não é pontual. É uma expressão. Ou então, a repetição. A repetição. Porque as línguas indígenas, elas repetem muito. É uma marca das línguas indígenas a repetição. E no português também, você vai marcar não somente uma vez a negação, mas mais de uma vez. Você vai falar não no início, não, não vou, não, não, não. Então, cada povo tem um Braslinde, e nesse Braslinde você vai ver, assim também como em muitas, como o professor Evandro contou para nós, dos anacetas, não é do anacé, do povo, vou lembrar daqui a pouco o nome do povo, mas que o início de uma fala, de uma história, de uma contação de história em português, vai ter outros marcadores. O fechamento de uma história contada pelo povo vai ter outra marca de fechamento de história. Nunca vai começar era uma vez. Nunca.
quer dizer, eu falo nunca, né? Não sei se alguém está falando isso, mas até nós que estamos discutindo na década, você não vê uma narrativa indígena começando com Era uma Vez. E tem outras marcas de início, né? Antigamente. Era uma vez. Isso nós não falamos. Não é Era uma vez. É a marca da língua portuguesa. É marca da língua portuguesa. E se você for ver o povo, eles vão ter várias formas de começar uma história. Cada povo tem uma forma. Como fechar uma história também. Cada um tem uma história. Então, assim como você vai ter o Braslinde, onde, como meu pai falava, né? Vai falar português com cocama, junto, como também os Kaxinawá estão falando, né? Que eles estão chamando o Braslinde de Portucuim, né? Que é português com municuim. Portucuim. Eu já falo metade da frase em português, metade em língua indígena. Então, isso é o Braslinde, né? É o português falado pelos povos indígenas. Assim como tem português que os povos indígenas falam, porque são falantes pleno das suas línguas, como falei para vocês, os que têm a cosmovisão e que sai nesse português, né? Muitos autores falam português indigenizado, né? Que é o português falado pelos povos indígenas, e hoje Braslinde indígena, que Braslinde significa língua indígena brasileira.